waited 100 years, but I'd wait 1,000,000 more for you. Nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. If I had only felt the warmth within your touch, if I had only seen how you smile when you blush, or how you curl your lip when you concentrate enough, I would have known what I was living for all along, what I've been living for.
Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, glorificamos o teu santo e poderoso nome. Te louvamos pela vida desse casal que diante dessas testemunhas entram perante o Senhor, perante nós, para aqui realizarmos essa cerimônia. O Senhor foi o primeiro convidado para estar aqui. Toma o primeiro lugar desse trabalho, abençoa cada um que aqui está, e que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do teu nome. Dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus, todos digam amém. Aproveitando que estamos de pé, fazer uma pequena leitura, depois vamos fazer algumas leituras. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Podeis sentar mesmo. O homem, ele foi feito, e com a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor, Deus sempre visitava o homem. Ele fazia visita diariamente e tinha a liberdade que o homem pudesse dar o nome de cada animal. Deu trabalho para o homem não ficar sem fazer nada, né? Mas aí eu acredito que Deus olhando, que o homem, mesmo assim, ele viu uma solidão. Você ter a presença de Deus, ainda estar sozinho, é uma coisa muito difícil. Era o Deus que estava ali, né? Mas ali estava um espaço vazio, um vago na vida de Adão. Falei assim, ó, eu vou arranjar assim umas lutinhas para Adão agora, né? Eu vou arranjar uma esposa. Aí ele fez com que o homem caísse um sono profundo, e foi uma das primeiras vezes que houve uma operação. Ele, com anestesia, que a Bíblia fala que teve um sono profundo, e aí, com esse sono profundo, ele, da parte da costela, do lado do coração, fez a mulher. Ele, ó, está aí a sua. E ele então preparou. Eu acredito que quando Adão acordou assim, foi, gente, que monumento, meu Deus, que coisa linda, né? Eu nunca vi coisa igual. O homem ficou. Tudo que Deus faz é bom. Quando a Bíblia fala que o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, é porque ele já sabia que a presença do pai, da mãe, dos avós, da tia, isso tudo é importante. Mas a falta da mulher ao lado do homem, ela faz uma diferença muito grande. E nós estamos vivendo numa sociedade que muitos já estão abandonando esse fato, já estão abandonando. Nós não estamos abandonando. A Igreja do Senhor Jesus, ela continua realizando cerimônia, casamento, e eu louvo a Deus por isso. Eu vejo um rapaz como o Eliel e a nossa querida irmã, que são ativos na casa de Deus, são pessoas que fazem muito a obra do Senhor. Então, eles fazem parte. O Eliel, com certeza, vai ser um grande obreiro do futuro. Ele já está lá nas minhas reuniões de obreiro que a gente faz, vai uns 1.400, 1.500 obreiros. Eliel está lá, com o seu tênis branco. Eu falei, eu queria vestir esse negócio também, que para mim não dou conta não. Mas está lá feliz da vida, fazendo uma tarde de calor igual essa assim. Ele está lá na reunião, e ela vai estar também, né? Vamos botar ela para trabalhar também. E na realidade, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, por 30 anos, ele ficou ao lado da sua mãe, e um dos primeiros milagres que Jesus começou a realizar foi em um casamento. Casamento tem milagre. Casamento tem milagre. O milagre do casamento em que Jesus foi, não para realizar, ele foi como convidado, que é o mais importante. Ele sentiu, a sua mãe procurou e falou, faltou algo no casamento. Uma das coisas que fere mais uma noiva ou um noivo é na hora do casamento faltar algo que é importante.
vai ficar marcado para o resto da vida. Tudo que acontece hoje aqui fica marcado para toda a vida desse casal. Tudo. Então, tudo tem que ser muito perfeito, muito bom. E o casamento daquela época, os judeus, era uma semana de comida, de bebida, e ali eles viravam à noite. Quando chegou no terceiro dia, faltou o vinho. O que eu quero dizer com isso? Faltou o vinho do casamento, e o mais importante não era o vinho para o casal, era o vinho para todos que estavam ali. Faltou alegria para todos que estavam ali. E quando de repente Jesus foi chamado, e ele olhou, Maria nunca viu Jesus fazer nenhum milagre. Ela era mãe de Jesus, mas ela nunca viu, nunca presenciou, mas ela sabia que Jesus era aquele que fazia milagre, que podia resolver. Jesus não tinha uma adega de vinho, Jesus não tinha nada disso, mas o que Jesus podia fazer ali? Ela acreditava em Jesus. Eu acredito que um casamento, muitas pessoas hoje não estão acreditando mais, mas quando Jesus chega num casamento, quando Jesus está no casamento, chegou o vinho, chegou a alegria. E não chegou alegria só para aquele casal, não. Ficaria marcado para o resto da vida. Quanto mais a mulher, ela marca qualquer coisa que acontece, a mulher é muito marcante. O homem até esquece mais rápido, né? Mas a mulher, ela é muito de marcar as coisas, né? E ele então mandou buscar as talhas, mandou encher de água, e todos viram que era água que estava ali. Era água. O mestre Sala viu, é água que está sendo colocado. O que ele vai fazer com isso? Jesus não fez nenhuma oração. E Jesus chamou aquele que provava o vinho, aquele que poderia falar do vinho, falou assim: agora prova esse vinho. Toma um pouco desse vinho. E quando o mestre Sala provou o vinho, disse: nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa tão maravilhosa. Eu quero dizer para vocês nessa tarde que o vinho, a alegria, está sendo derramado não só pela vida do Eliel e da Maria Vitória, mas esse vinho está sendo derramado sobre cada uma família que aqui está. Eles vieram para ser abençoados, mas eles também estão abençoando a vida de cada um de vocês, através do seu testemunho, através do seu exemplo. Salmo 127 nos fala algo muito importante, é o salmo do casal, né, Eliel? Que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os que trabalham, os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles, os seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Esse salmo fala a respeito de uma casa, de uma família. Se o Senhor não estiver no meio da casa, se o Senhor não for o centro de todas as coisas na nossa vida, não adianta nada. Muitas vezes nós nos afastamos e achamos que as nossas forças, o nosso suor, o nosso trabalho vai resolver tudo. Nós fazemos a nossa parte. Deus, Ele faz a sua parte. Quando nós estamos diante da presença de Deus, é algo tão tremendo, porque Ele transforma até as lutas e dificuldades em bênção. Ensina que sem a bênção de Deus, todo o esforço humano é em vão. Não adianta, nós temos que ter a bênção de Deus, seja na construção de uma casa, na proteção de uma cidade, ou no trabalho árduo de um sustento, pois o Senhor concede o pão, o sono de cada dia. Isso é o Senhor que faz. Não adianta se não tiver Deus no meio desse negócio, não adianta nada.
refere-se às atitudes, ao comportamento de cada um de nós, que queremos muitas vezes envolver com as carreiras, com as coisas, o pouco por conta desta carreira. Esquecemos de Deus e acabamos e agimos como se tudo dependesse somente do nosso esforço. Obviamente, nós temos o nosso esforço, nós temos a nossa tarefa, mas a Bíblia fala no Salmo de 127, se o Senhor não edificar a casa. Edificar é a construção, é o alicerce, é tudo que a casa coloca em cima de um alicerce. Você coloca paredes em cima de alicerce. Aqui nós temos uma estrutura que aqui está, mas debaixo dessa estrutura, de cada ferragem, lá embaixo tem um alicerce que sustenta o vento, a chuva. Pode vir, a tempestade pode chegar, mas o alicerce está ali, está firme. E o Eliel e a sua hoje esposa, eles escolheram Deus para ser o alicerce. Eles estão dizendo para todos, olha, se o senhor não edificar, se o senhor não tiver nesse negócio, é tudo em vão. Nós podemos até dar alguns passos, mas quando Deus está no negócio, é que é importante. A presença de Deus, não adianta o pão de cada dia que nós trabalhamos. Eu me casei com 22 anos, aproximadamente. Eu tinha 22 anos. Eu já vou fazer 23, né? Ela que tinha 22, né? Eu estou ficando velho, minha filha. Então, ela, a pastora Jane, ela teve maior alegria e prazer em casar comigo. Eu falo isso, ela fica brava comigo. Mas acontece o seguinte, nós casamos e diante de Deus, a gente ali começou a formar uma família. A luta era muito grande. A primeira casa que eu tive, eu fui lá, eu e ela, pintar a grade e tal, se esforçar, trabalhar. Então a gente lembra assim de cada detalhe, só tem um detalhe importante. Deus estava no negócio. Eliel, Maria, não vai faltar nada. Agora as lutas fazem parte da nossa vida. Não tem jeito. Quanto de nós temos que contar a história, e cada um de nós, se formos contar a história, nós vamos contar alguns sofrimentos também, alguma dificuldade, algumas lutas. Um casal, quando começa, é assim mesmo. Antigamente, para casar, só bastava ter cama e um fogão. Chegar, cama, fogão e aliança. Era assim, né? E daí por diante, tocava a vida. Se formos esperarmos, muitas vezes, para ter tudo, esse casamento vai demorar. Mas aqui nesse salmo, eles estão acreditando, se o Senhor não edificar, Deus está edificando esse casamento. Deus está fortalecendo esse casamento. Eliel, eu sei que você é um menino muito bom. Se eu tivesse um filho, eu queria que fosse igual a você. Não teria dificuldade para isso, não. Aí, Léo, você seja muito orgulhoso disso, muito vaidoso. Tu parece irmão dele, né? Estou quebrando teu galho aqui agora, né? Mas, por quê? Por causa da responsabilidade. O nível de responsabilidade, o nível de temor. Então, o que eu peço a vocês? Maria, faça ele feliz. Eliel, faça ela feliz. No casamento, a gente faz um ou outro feliz. É isso. Algumas coisas que talvez você não goste, que vai começar a ver agora, tá? Vamos supor, igual você vai na casa da noiva, minha esposa antigamente chegava na casa dela lá, ela comia assim um pouquinho assim, desse tamanhozinho só de comida, né? Era pouquinho, olhava, bem, não quer comer? Não, só isso mesmo, tal. Depois que eu casei, meu irmão, aí ela sempre comeu bem. Mas é o normal, que a pessoa fica cheia de cuidado, cheia de jeito, né? Aí depois você vai conhecendo. Mas é importante, isso é bom. Isso é bom. O carinho e o respeito, Eliel, é uma das coisas mais importantes. Nunca levante uma voz pesada. Maria, nunca levante. Você pode ver aonde você tiver que ver isto. Não faz parte do Salmo 127. Porque quem edificou a casa de vocês foi Deus.
quem fortaleceu a casa de vocês foi Deus. O amor, a Bíblia fala que, marido, amai vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja. E por ela se deu por completo. Então vocês dois estão aí para se amar. E as pessoas, e muitos vão olhar para vocês. E vão ver de vocês um exemplo. A gente não é que a gente fale que é exemplo para ninguém. Mas a gente faz o possível de ser exemplo. Carinhoso, respeitador. Lembrança é uma das coisas importantes. O que é lembrar? Lembrar do dia do aniversário dela, lembrar do dia que começou o namoro, lembrar o dia do casamento. Isso tudo são lembrança. O que é uma manifestação de carinho? É lembrar dela. De vez em quando, traz um bombom, uma bala. Se puder, vai para um restaurante, você e ela sozinho. Aí senta ali, bate um papo, conversa. Hoje o que precisa muitas vezes no casal é isso. Precisa voltar lá atrás e se reencontrar, porque acaba... Mas por que acontece isso? Vem filho, vem luta, vem problema, vem dificuldade, e aí o casal começa a dar uma afastada, começa aquilo, sei lá, dar uma esfriada. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, por isso que eu não estou só falando aqui para você, Eliel. O vinho é para todos. A alegria é para todos. Então, Deus faz milagres em muitas vidas que estão aqui no seu casamento, através da tua bênção. Nós viemos aqui para te abençoar, mas nós viemos aqui para pedir a bênção de todos também. Aqui é um fortalecimento do casamento. Quando nós estamos entregando uma palavra de Deus através de um casamento, é um fortalecimento para os casais, para as famílias. Esquecer daqueles sentimentos, daquela palavra ruim que entrou dentro do coração. Tudo isso é muito ruim, faz mal a gente mesmo. E quando a gente passa por cima de tudo isso, Deus começa a operar maravilhas e milagres. Que Deus possa abençoar a cada uma família que aqui está. Que Deus possa abençoar Eliel e a sua esposa, a irmã Maria. Vitória, tu tem a vitória na tua mão, Eliel. Que Deus possa abençoar esse casal, que possa trazer alegria, não só para eles mesmos, que tem vezes que você pensa que você tem que alegrar os outros, não, tem que alegrar vocês dois. Tem que, entendeu? É chegar para ela em vez em quando e cantar no ouvido dela, eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Tem que ser isso. Casamento é uma coisa constante, é uma coisa diária, né? Ao ponto que a mulher fala assim, mas tu tá terrível, meu filho. É desse jeito, é dessa maneira, é com alegria, é com satisfação. Receba sempre o Eliel com muito carinho quando chegar em casa. Às vezes, a gente não sabe o que um homem passa na rua. A luta, as dificuldades, se ele depende financeiramente, se ele depende do trabalho, mas se ele encontrar um coração aberto dentro de casa, se ele encontrar um carinho dentro de casa. Eu não sei hoje, ela está indo para um casamento, não sei qual é a maneira que ela cozinha, eu não sei se o arroz ela deixa queimar um pouquinho, porque ela não é acostumada a fazer isso. Se queimar o arroz, pão com ovo é muito bom. É muito bom. Pão com ovo. Por que é isso? É passar por cima das lutas. É não ver as lutas. É encarar. E outra coisa, não é tempo também que você vai chegar em casa e vai encontrar ela muito alegre, não. Vai ter aquele dia que foi angustiante para ela. E aí é a hora de você fazer o carinho dela. É a hora de você aproveitar e fazer o carinho. Que o Senhor Deus te abençoe. Que vocês possam ser felizes. Que seja uma bênção para Deus, para a sociedade, para a igreja. Que tudo dê certo em nome de Jesus. Vocês estão muito lindos, muito bonitos. Olha para trás para esse pessoal ver vocês de frente aí. Vamos dar uma salva de palmas para o casal? Tem aqui.
Ele está na pista, hein? A aliança que nós temos aqui é de puro ouro maciço. E na realidade, essas alianças, quando Deus fala de aliança na Bíblia, Deus fala muitas vezes de aliança da Bíblia. Aliança é um pacto. Toda vez que Deus queria fazer um pacto com o homem, Deus fazia uma aliança. E da mesma forma, o homem, quando queria fazer alguma coisa com Deus, era através de um pacto também. E eles estão aqui fazendo um pacto de amor, de carinho, de respeito. Um pacto que eles vão ficar juntos, até que o Senhor Deus os leve, ou até que Jesus venha buscar a sua igreja. Eles vão se amar na tristeza, na alegria, na enfermidade, em todos os momentos. Eu não quero que o Eliel fique careca. Se ele ficar careca, você vai continuar amando ele assim mesmo. Se você ficar um pouquinho gordinha, ele vai continuar te amando. É dessa forma, né? Eu era um garotão, sabe? Não é brincadeira, não. A minha esposa foi me caçar longe. Então, mas a gente vai, o tempo vai levando, e a gente vai fazer daqui a pouco 45 anos de casamento. Não é brincadeira, não. Ela tinha que ganhar um troféu muito grande, porque eu sou chato demais, Eliel. Eu sou chato. Eliel, tem duas alianças aqui. Uma grande e uma pequena, feita de ouro, e que vocês passam a usar agora na sua mão esquerda, que é a mão de um compromisso, de um casamento. Isso aqui simboliza que vocês têm um pacto, um compromisso um com o outro. Essa aliança grande aqui, Eliel, de quem é? Tu é esperto, hein? Ele já viu algum casamento meu, você é malandro. Essa aliança é dela, a maior. Por quê? Porque toda vez que ele olhar para o seu dedo, ele vai ver que ele tem um compromisso com ela. Ali vai representar a Maria Vitória. Então, essa aliança, ela vai colocar no dedo dele. Pode colocar, Maria. Olha, no meu tempo não tinha esse negócio de beijar meu dedo. Meu amor, tu vai beijar meu dedo qualquer hora dessa. Não. Nos 45 anos a gente beija. Não, 45. Vou fazer de 45. 50 eu estou já meio mais gaga, vai ser complicado. Eu vou falar, cadê ela? E você do meu lado. É difícil. Maria Vitória, de quem é essa aliança? É dele. Coloca a sua aliança no dedo dela, representando o amor, o carinho, o respeito que você tem por ela. Está difícil para entrar. Tem um outro anel ali de brilhante que ele deu para ela, hein? Foi isso mesmo? Eu sou profeta. Eu queria que vocês dois colocassem a mão das alianças sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Isso. Isto. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estão teus filhos, o Eliel, Maria Vitória, fazendo um pacto diante do Senhor, diante dessas testemunhas, e a partir desse instante, Senhor, há uma representação muito grande nos céus e na terra, que a tua bênção esteja sobre eles. Pai querido, em todos os momentos das suas vidas, que o amor, ele só está começando, ele vai ter uma grande continuidade. Dá a tua bênção sobre eles. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Amém. Eu não poderia deixar de celebrar esse momento e não trazer à nossa memória pessoas que eu gostaria que estivessem aqui. Maria Amélia, de Albuquerque Cabral. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer minha avó. Mesmo assim, ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida, porque deu à luz as 3 pessoas que mais me amaram nessa vida.
Os relatos de pessoas que conviveram com ela são de que ela nunca se entregou na batalha contra o câncer. Muitos também achavam difícil olhar para ela, por parecer que ela era 20, 30 anos mais velha. Eu, porém, gostaria de ter olhado para a mulher que ainda abria sorrisos, mesmo depois do hospital liberá-la, pois queriam dar vaga para uma pessoa que tivesse mais chances de viver. Eu gostaria de tê-la aqui e provar dos doces maravilhosos que ela fazia. Cleomar Ferreira Pinheiro, o famoso Crecré. Foi por muito pouco, mas também não tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele é o pai das pessoas que mais me amaram nesse mundo. Diziam que ele tinha um temperamento difícil, mas eu gostaria de tê-lo conhecido e assistido muitos jogos do Flamengo com ele, vendo o estresse e ele trocando a palavra falta por fal. Eu gostaria que ele estivesse aqui participando desse momento comigo. Marina Pinheiro Pedrosa. Diferentemente dos meus avós, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Ela foi a figura mais próxima de avó que eu tive. Nas festas de família, eu não hesitava em pegar uma cadeira e sentar ao lado dela. Curiosamente, minha última conversa com ela foi sobre casamento, em que ela me contou como ficou noiva por muitos anos de um rapaz, e depois ter reparado que ele não era a pessoa certa. Marina me aconselhou, e eu encontrei no Eliel todas as características que ela me disse na última festa que eu a vi. Eu gostaria de tê-lo aqui também. Eliel, lembro-me perfeitamente de quando te conheci. Estávamos no retiro da nossa igreja. Éramos da mesma equipe e durante as brincadeiras compartilhamos nossos nomes com o outro. De cara, percebemos que tínhamos muitas coisas em comum, como gostar de canto gregoriano. Fomos amigos por 3 anos e você foi o irmão em Cristo que trouxe os bons conselhos para a minha vida. Nossa amizade evoluiu e eu não sei te dizer quando tudo mudou, mas mudou. Gosto de lembrar as coincidências que nos trouxeram até aqui. Primeiro, eu não fui sorteada em seu grupo no retiro, pois a Márcia, uma das nossas madrinhas, me colocou manualmente lá. Também lembro dos detalhes que nos aproximaram. Marcamos de assistir o jogo do Flamengo no Maracanã com os nossos amigos, mas na semana do jogo, nossa madrinha Samara desistiu de ir e desanimou todo mundo, e nós dois éramos os últimos sobreviventes. Assim você me perguntou se eu me sentia confortável em ir apenas com você, e eu disse que sim. Mas eu admito, eu não estava pensando muito na companhia, e sim que queria ver o Flamengo do Maracanã pela primeira vez. E tivemos mais uma coincidência. Quando ainda éramos amigos, nós dois sonhamos que estávamos nos casando e nunca tivemos coragem de admitir antes, porque éramos amigos. Continuamos essa amizade e um dia você me chamou para almoçar em Petrópolis. Fiquei desconfiada pelo convite, mas animada ao mesmo tempo de passar tempo com você. Então eu me perguntei, por que não? Então, enquanto ainda aproveitávamos o passeio, você parou de repente e me perguntou se era viagem a gente começar a conversar mais intencionalmente. Eu ri. Eu ri e disse que não. Afinal, era óbvio que passávamos tempo demais juntos. Em meio a esses detalhes e coincidências, não nos largamos mais. Com você, as horas parecem minutos. E a noite chega mais rápido. E tudo parece tedioso sem você. Eu poderia dizer que esse dia começou dia 9 de maio, quando você me pediu em casamento. Mas não. Esse dia começou em dezembro de 2024, quando ainda estávamos namorando e deitados no sofá como um filme pausado, já que falávamos mais que os dubladores brasileiros dos filmes. Lembro de você perfeitamente me perguntando o que eu achava de casar dentro de um ano e com uma posição defensiva,
já que você não tinha certeza da minha resposta. Nos primeiros 3 segundos, eu achei que você estava louco. Depois, vi a verdade nos seus olhos, enquanto você me explicava o porquê tinha esse desejo. Eu disse que pensaria com calma. Em 2 semanas, pensando no assunto, reparei que sentia o mesmo que você. E essa decisão seria a melhor que eu poderia tomar. E esse foi meu primeiro sim. Sem palcos, sem plateia, com muitas incertezas. Sem saber se receberíamos apoio ou se nossos planos dariam certo. Nós éramos apenas 2 corações ardentes que confiavam na provisão de Deus. E antes de começar a falar dos planos, você pediu para orarmos. Eu vi a felicidade nos seus olhos. Isso me acalmou muito. E começamos a conversar. Vi que eu não precisava pensar muito, porque você já tinha tudo em mente. Planilhas, valores, você tinha tudo. Desde então, oramos por isso. E tudo está bem aqui na nossa frente. Pensar em casar com você não é apenas pensar nessa cerimônia, nessa festa. É aproveitar os cochilos pós-almoço, cozinhar ao som da nossa playlist de Ratatouille, aproveitar a piscina e a praia ao entardecer ouvindo nossa banda preferida, leituras a 2 e o que mais gostamos de fazer, ficar deitados, fazendo nada ou filosofando sobre a vida. Estar aqui nesse momento e olhar tudo que aconteceu comigo para eu chegar até aqui só me faz sentir gratidão e nenhum arrependimento. O que aconteceu ou deixou de acontecer apenas se tornou um caminho que me levou até você. Você sempre brincou sobre eu ser hipervigilante e estar sempre em alerta. Isso é verdade. Mas sabe que a tua companhia nunca despertou essa vigilância em mim. Ela me faz verdadeiramente descansar. Todas as vezes que eu te abraço, ou que eu olho nos seus olhos, sei que tudo ficará bem. Você tem meu coração e minha confiança. Te conhecer e estar com você é uma das maiores formas que eu posso experimentar o amor e o cuidado de Deus na minha vida. Ele me deu um homem que tem força, uma fé quase inabalável, um homem humilde, verdadeiro e muito comprometido. Um homem atento aos detalhes, que sabe exatamente quando eu estou triste ou desanimada, que nunca me deixa atravessar a rua na frente e sempre senta de frente para as saídas dos lugares que frequentamos, porque você está sempre em alerta para me proteger. Um homem que, quando eu insisto no silêncio, fica em silêncio comigo e nunca me deixa para trás. E, quando estou preocupada, me abraça forte e me lembra do Deus que nós temos. Eu sei o homem que você quer ser, sei o quanto se esforça para isso e o quanto se entrega para Deus para ser essa pessoa. Eu quero dizer algo que nunca disse diretamente a você e quero dizer diante dessas pessoas. Você já é esse homem. Você é o homem que cuidou de mim quando eu me senti ansiosa durante o casamento, que não hesitou em derramar lágrimas ao meu lado enquanto orávamos. Você é um homem que eu admiro tanto que, às vezes, eu não resisto em abrir os olhos durante uma oração para eu te observar orando. Descanse o coração, porque eu tenho o maior orgulho de te ter ao meu lado. Você construiu uma casa para nós, e eu não falo do esforço físico em trabalhar na nossa casa. Falo de como você me faz sentir em casa. Você é um lugar seguro, aberto, que me protege de todas as maldades do mundo. Não importa onde Deus nos levar, você sempre será minha casa. E sempre vai ser a pessoa que me lembra o quanto Deus me ama e cuida de nós. Há exatamente uma semana, quando eu me senti ansiosa, você me puxou para perto e me contou algo que mudou minha vida para sempre. Deus falou diretamente comigo através de você. Todos os meus medos e inseguranças foram quebrados naquela noite. Eu não sabia se eu te abraçava, se eu orava, ou se tirava o cisco que você insistiu que estava no seu olho. Deus olhou atentamente o meu coração, sabia o que desejava, mesmo eu não tendo verbalizado 100% para Ele, e te colocou na minha vida. Eu oro para ser uma pessoa melhor para você, pois sei de todo o cuidado que você tem comigo.
E eu não sei nem mensurar isso. Eu amo você, Léo. Até o céu. E decido te amar, cuidar, respeitar e ser um lugar de refúgio para aliviar o seu fardo quando o sofrimento vier até você. Eu prometo te amar até o meu último suspiro ou até que o nosso Senhor venha. Boa tarde a todos. Difícil manter as coisas na linha, mas vamos lá. Inicialmente eu quero fazer uma homenagem aqui ao meu falecido avô, pai da minha mãe. É uma pessoa muito especial que eu sinto muita falta, é o Geraldo. Junto da minha avó Nair, que está aqui com a minha mãe do lado. Ele me ensinou muito sobre a vida, nordestino e flamenguista roxo. Eu devo a ele meu amor ao Flamengo e a gostar tanto de carne seca. Sempre conversávamos sobre história, geopolítica. Ele era um homem muito inteligente, apesar de pouco estudo que ele tinha. Mas, ainda mais do que isso, ele me ensinou a honrar meus pais, a temer ao Senhor. Toda noite, antes de dormir, ele falava grande, já orou. E desde meu 1 ano de idade, quando eu fui morar com eles, boa parte da minha infância, ele me colocava para ninar quando eu era bebê. E criança um pouco maiorzinho, eu dormia ouvindo o som o instrumental da harpa cristã. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da harpa, eu sou assembleana. Então ele sempre me chamava de grande, neto primogênito. Eu queria muito que ele estivesse aqui para ver isso. Eu sinto muita falta dele. Ele foi um avô presente, que me criou como um filho caçula. Eu aprendi muito sobre o que é ser pai com ele também, e eu agradeço a Deus por ter posto ele na minha vida. Ele teve muita parte em quem eu sou hoje. Obrigado, vô. Meu amor, não foi fácil, mas nosso dia chegou. Entre a correria de reformar a casa e preparar um casamento em 8 meses, deu certo. Eu orava há tantos anos por isso. Desde que eu era uma criança, eu dizia que formaria uma família linda e abençoada. E todos esses anos eu estava orando por você, sem imaginar que era você a mulher com quem eu faria essa aliança eterna. Graças à providência de Deus, que usou a Samara como instrumento para te convidar para um culto em nossa igreja, eu pude te conhecer anos depois. Obrigado, Samara. E alguns anos depois, em 2022, no retiro de carnaval, fui conversar com ela, com a Samara, na fila da comida. E lá estava você. Eu pude, então, ter o primeiro contato assim, mais pessoal, ainda que em grupo ali, te conhecer um pouco mais. E ali nasceu uma amizade sincera, de muito respeito. Eu passei a te admirar como pessoa e como irmã em Cristo. Mas você namorava na época, então eu nem fazia ideia de que hoje estaríamos aqui. Mas eu confesso que quando te conheci, depois um pouco de te conhecer, depois de te conhecer um pouco melhor, teve vezes de eu pensar, com que tipo de mulher eu me casaria? E me vinha você na mente. Eu tinha, de algum modo, uma forte impressão de que a gente daria muito certo se tu tivesse solteira. E isso foi pouco tempo depois de te conhecer. Mas quando me pegava imaginando isso, de que você se encaixaria nesse perfil, eu lembrava que você namorava, então logo orava a Deus para tirar isso da minha cabeça, para não me deixar me apaixonar por você. E a vida seguiu, cada um seguiu o seu trilho, seu próprio caminho. Mas 2 anos e meio depois, 3 anos depois, num momento difícil para mim, eu pude olhar para você e me lembrar do tipo de mulher que eu queria para mim, lembrar do tipo de homem que eu queria ser. Uma mulher temente a Deus, era o que você era para mim naquele momento. Obediente aos seus pais, que soubesse honrar a família. E o melhor, quando eu olhei para você, você estava solteira. E eu também. Então pensei, por que não? Mas ainda assim, não planejei nada, a não ser te conhecer mais, estreitar nossa amizade. Te convidei para irmos ao Maracanã,
Mas para não parecer um rolê de casal, eu falei, pô, deixa eu chamar a Samara, deixa eu chamar mais alguém. E a Samara não pôde ir, porque ia cantar em alguma igreja, e ainda bem que ela não foi. Obrigado, Samara. Sua mãe, muito preocupada, como sempre, quase barrou aí no Maracanã. Mas o sogrão Carlos deu uma moral e falou, tá tranquilo, pode ir, Flamengo e Corinthians, tá tudo certo. E valeu, Carlos, tamo junto. Foi tão diferente te ver mais próxima. Você toda empolgada com a sua primeira vez lá no Maracanã, eu vi seus olhos brilharem, né, ao ver o rubro-negro jogar. E esse foi um baita sinal. Pô, ele é flamenguista roxo, é maluco igual a mim. Eu lembro que na muvuca da chegada ao estádio, preocupado contigo, pedi permissão para pegar na tua mão, fingi que a gente estava junto ali para ninguém mexer contigo, para você não se perder de mim. Eu juro que não foi estratégia, mas pensando bem, talvez tenha sido. Pé quente, que você é, e eu também, a gente viu o Flamengo ganhar. E venceu o Corinthians por 3-1. Te levando para casa, você ainda estava eufórica e muito feliz, me agradecendo por ter te levado lá. Até sua mãe veio me agradecer por ter realizado o seu sonho. E ali eu vi que tinha conquistado minha sogra também. Um mês depois, fomos mais uma vez ao Maracanã. E dessa vez admito que comecei a te olhar de uma maneira diferente. Queria estar mais perto, te abraçar. Só sei que já não era a mesma coisa de antes. Não perdi tempo, já peguei na tua mão, direto sem pedir dessa vez. Voltamos abraçados no metrô e a partir dali o negócio ficou estreito. Já não conseguia não pensar em você, então comecei a me aprofundar em te observar e pensar na mulher que você era. Linda, uma obra-prima, um espetáculo, como eu sempre digo, mas ainda mais linda por dentro. Exatamente como Deus diria que você seria. Ele havia me feito uma promessa e com o tempo eu vi essa promessa se cumprir na minha vida através da sua. Falei que estava gostando de você pouco tempo depois e mesmo antes da gente namorar, eu já tinha dado a ideia. Vou casar com você e ainda disse que 2 anos estava um período bom, até o casamento. Uns vão dizer que eu sou doido, eu digo que eu sou um homem de fé. Aqui estamos nós, 1 ano e 4 meses desde o pedido de namoro. Eu vi nitidamente em você tudo pelo que orava e buscava. Não tinha dúvidas para essa decisão, nunca tive. Era claro para mim, eu queria casar com você e eu me casaria com você. Na nossa jornada individual, Deus nos forjou para essa aliança, nos altos e baixos da vida, nas alegrias e também por meio das cicatrizes que a vida deixou em nós, tudo foi cooperando para esse momento. Deus, através da sua doce providência, garantiu que passaríamos por todos os desafios e que cada dificuldade seria uma oportunidade, fosse uma oportunidade para forjar o nosso caráter. Pela graça do Senhor, fomos lavados com o seu sangue, justificados e salvos. Deus já é bom por isso. Não precisamos de mais nada além da salvação da nossa alma. Mas Jesus faz além. Então, Ele não só restaurou apenas a nossa comunhão com Ele na cruz, mas também redimiu a nossa história. Isso quer dizer que toda a nossa vida está coberta pela sua graça, inclusive a nossa aliança e a família que hoje nós constituímos. Temos vivido coisas extraordinárias da parte de Deus. Ele tem agido e falado de tantas maneiras. O que falar da provisão para que pudéssemos dar esse passo, de como fomos abençoados pelo Senhor por meio de tantas pessoas queridas. O que falar de como Ele me abriu as portas, de como fartou os nossos celeiros e fez transbordar os nossos lagares. Mas muito além da provisão material, temos visto o amor do Pai se manifestando de diversas maneiras. Quanto amor, quanta graça, quanta misericórdia. Não merecemos, mas Ele faz para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel. Nesse momento, nós vivemos um marco na nossa história. Hoje nasce nossa família, com a bênção do Senhor, da igreja, dos nossos parentes e amigos. E diante deles eu faço os meus votos e assumo um compromisso publicamente. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver fôlego de vida, não cessarei de te amar. Eu admiro a mulher que você é, amorosa, atenciosa, que sabe que eu gosto de tempo de qualidade, gentil e generosa, ainda mais do que espera receber, humilde para perdoar sem guardar mágoas e também para pedir perdão quando é preciso. Todo esse tempo eu te observava não só como minha namorada e noiva, mas também como filha. Fui ensinado que, para saber a esposa que eu teria com quem eu me casasse,
com a mulher com quem eu me casasse, eu deveria observar como ela trata os de casa, porque assim ela me trataria como esposa e os meus filhos como mãe. E você é uma filha exemplar, sabe honrar, respeitar, se importa com cada pessoa da família e não mede esforços para que a pessoa se sinta amada, mesmo que isso te custe algo. Vi também o seu amor por Jesus e o seu compromisso em honrar a sua aliança com o Senhor. Desse modo, eu soube que você era o meu auxílio na jornada da vida, uma auxiliadora à minha altura, como Deus promete na sua palavra, e que estaria sempre intercedendo por mim e pela nossa casa. Foi observando tudo isso que eu tive ainda mais clareza de que eu queria você como minha mulher e mãe dos meus filhos. Você traz alegria para os meus dias, é meu escape em meio à correria e ao estresse da vida, do dia a dia. Sou tão apaixonado por você que eu não tenho palavras, não cabe em palavras. Mas nós dois sabemos que nós temos a consciência que amar vai muito além disso, muito além da paixão, muito além da chama que arde. Não é só o frio na barriga, não é apenas o sentimento, mas uma constante decisão e disposição, quase que obsessiva, de cuidar e proteger o outro. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ordena que os homens amem suas esposas como Jesus amou a igreja e por ela se entregou. Nisto eu sou ensinado que não é sobre sentir algo. No Getsemane, Jesus, angustiado até a morte, com o chamado do seu sofrimento. Isso não o impediu de cumprir sua missão de amor, mesmo lhe custando a vida. Se ele não fosse Deus e sua decisão fosse baseada em sentimento meramente, por ele o Pai afastaria o cálice como ele pediu, se fosse possível. Mas ele fez o que tinha que fazer, até o fim. Prometeu que resgataria o seu povo e cumpriu com a sua palavra. Não pelo frio na barriga de um coração apaixonado, mas pela firmeza e convicção do que tinha que ser feito, amar e se entregar. Com Jesus, o meu maior exemplo de como um homem deve ser, sou ordenado a morrer por você se preciso for. E ainda que não seja literalmente, prometo, todos os dias morrerei por você, porque todos os dias negarei a mim mesmo. Negarei o meu ego, meus interesses próprios, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Com a capacitação do Espírito Santo, prometo pastorear o seu coração e ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Todos os dias farei da nossa casa um lar. Tomarei os teus fardos sobre mim, para que os teus dias sejam mais leves. Hoje eu estabeleço entre eu e você, uma aliança que não terá fim, um pacto firmado com o sangue de Jesus. Nossa casa não está se firmando sobre areia, ela está se firmando sobre a rocha eterna, o firme fundamento, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a garantia dessa aliança, ele será a base e o alicerce dessa união, como o pastor falou, e a promessa de que iremos até a eternidade juntos. Eu não mereço tanta bondade, tanta graça, mas hoje testemunho o que carrego no meu nome. Eliel significa meu Deus é Deus. Meus pais, sem saberem, talvez tenham profetizado sobre a minha vida. E você, Maria Vitória, é uma prova de que Deus me ama e que cuida de mim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vitória, te amarei por todos os meus dias. Ele conseguiu falar mais do que você, Vitória. Geralmente é diferente. Isso é o amor, é o amor. A Bíblia fala que está faltando só um detalhe para nós orarmos. Então, nós vamos agora assistir aquilo que eles sempre fizeram escondido de todo mundo, na frente de todos. Vai lá agora o beijo da noiva aí, vamos lá. Ó Deus, te rendemos graças no nome do Senhor Jesus Cristo, por esse momento, Senhor, especial, pelo casamento do meu filho, Eliel Júnior, pela Maria Vitória, por essa união, Pai, que está sendo sacramentada no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por esse momento.
O Senhor nos deu, Pai, nos iluminou a nossa mente para que pudéssemos educá-los em seus caminhos. E hoje está aqui, Pai, seguindo a sua nova caminhada, a sua jornada, agora casado. Te louvamos, Senhor, por esse momento. Venha abençoá-los, abençoar esse casamento. Que eles sigam, Pai, felizes, olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Mais uma vez, pedindo a tua bênção sobre eles, por cada família e por esse momento especial para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do meu amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com Eliel e com a Maria Vitória, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe. Vamos agora continuar de pé para sair do beco e vai louvando ao Senhor. Vamos lá. by the ocean. Last night I could hear the waves as I heard you say, all that I want is to be yours.
falling in love, falling in love, deeper than I've felt it before with you, baby. I feel love, falling in love with all my heart. Back when you were far away, we would go on days to watch the same movie, and you were imagining sitting next to me, holding my hand for the whole thing. Falling in love, falling in love, deeper than I've felt it before with you, baby.
That's right. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. What they say, oh, what kills them pain. Nothing is enough to love. Let's do it I tonight. want you tonight. I want you to stay. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything Take tonight. advantage of the night, cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And maybe I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Tonight, I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. What they say, oh, what kills them pain. Nothing is enough to love. Let's do it tonight. I want you tonight. I want you to stay. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything. Reach for the stars, and if you don't grab them, you should fall on top of the world. Think about it, cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl. When I'm involved with this deeper than the Masons, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me.